Inicialmente a pauta do podcast era ser uma coisa mais tech, né? Mais cripto, FTX, FTX e a bagunça do Elon Musk no Twitter. Mas aí nós concluímos que o Papa também é pop, né? E resolvemos... O Papa, inclusive, fez aniversário agora no dia 17. E nós vamos dedicar o primeiro bloco do Latitude a ele, provavelmente falando mal dele, né, Duda? Bom, então, parabéns, Papa Francisco, Parabéns. com atraso. Parabéns. Mas aqui, enfim, a democracia a gente fala que, né, o que a gente apura e vamos nessa. Pois né? é. Bom, o Papa, a notícia, além do aniversário, é que ele deu uma entrevista a um jornal espanhol que é o ABC. Essa entrevista saiu no domingo, dia 18, e a entrevista é um jornal conservador, né, monárquico, muito católico, então tem um correspondente do ABC no Vaticano. E o Papa fala ali que ele está dando a entrevista, mas que ele não está se metendo em política. É uma das coisas interessantes que ele fala ali, né? Ele fala, só vou contar as coisas como aconteceram. E a gente sabe, enfim, já temos aí o histórico desse Papa, ele assumiu em 2013. 2013, isso. Com a renúncia do Bento XVI. Que é um Papa que se sente sempre muito à vontade, né? Não tem empecilho algum para se meter na política e ele fez isso também nessa entrevista aí pro ABC. Pouco depois de dizer que não se meteria. Bom, vamos lembrar, esse é o Papa que em 2016 ele fala que os comunistas é que pensam como os cristãos. Então ele sempre vai se aproximar muito mais dos governantes de esquerda. Então ele recebe lá no Vaticano Raul Castro, o ditador, né, na época que ele era o ditador mesmo de Cuba. Depois ele vai dizer que ele tem uma relação humana com Raul Castro. Então, apesar do Raul Castro não ser católico, né, mas o Raul Castro ele sai dessa reunião e fala, olha, se o Papa continuar falando essas coisas, tipo, agradando ele desse jeito, né, tratando ele tão bem, ele vai até voltar para a igreja e voltar a rezar, né? Porque E, enfim, também recebeu o Lula, a Cristina Kirchner e Só um parêntese, com quem ele vivia as rusgas quando era arcebispo de Buenos Aires, né? Na época em que ele ainda atendia por Jorge Mário Bergoglio, ele tinha uma rixa ali com os kirchneristas que, ao que parece, foi bastante ajustada nos últimos anos. Exato. E quando ele recebe no Vaticano, isso é interessante, o Maurício Macri, que é o inimigo da Cristina, ficam 22 minutos o tempo. E quando recebe a Cristina é uma festa, né? Almoça, janta, café, né? São horas ali de conversa e tudo mais. Enfim, apesar da doutrina da igreja ter essa coisa da defesa dos pobres, dos excluídos, dos mais frágeis, ele dá muitos comentários que vão realmente ignoram aí a situação dessas pessoas que a igreja deveria cuidar mais, né? Então, por exemplo, nesse caso do Raul Castro, ele não dá a mínima. Ele vai falar que tem uma relação humana com o Raul Castro um ano depois de ter uma bárbara repressão aos protestos contra a ditadura em Cuba, né? São mais de 700 presos, tem adolescente de 14 anos que é preso, alguns vão pegar 30 anos de prisão, você tem mais de 100 torturados. O regime não tem uma relação humana com seus presos políticos, Não. né? E o Papa realmente ignora isso completamente, né? E ele também vai culpar a OTAN pela invasão russa da Ucrânia, né? Então, assim, embora ele, em alguns momentos, ele vai lamentar a situação dos ucranianos, né? Mas vamos lá, vamos colocar a culpa em quem realmente invadiu, que é o Putin, né? Evidente. Então, assim, a hora que ele diz que a OTAN é que é a responsável, meio que está querendo mais ajudando o Putin do que outra coisa. E o que é mais interessante para nós aqui brasileiros são as coisas que ele vai falar sobre o Lula, né? Ele já tinha mandado uma cartinha, né, dizendo ali que ele lamentava algumas coisas, né, do processo do Lula e tudo mais, mas dessa vez o que ele vai dizer? Parece que não houve um procedimento adequado, né, um julgamento adequado. Ele vai dizer um pouco que a mídia meio que conduziu o processo para que o Lula acabasse sendo condenado. Então,
O processo de julgamento começou com notícias falsas na mídia, fake news, que criaram uma atmosfera que favoreceu seu julgamento. Um julgamento, ainda o Papa falando, um julgamento deve ser o mais limpo possível, com tribunais de primeira linha sem nenhum interesse que não seja o de garantir uma justiça limpa. Esse caso do Brasil é histórico, fecha aspas. Enfim, aí é bom lembrar, né? O Lula, isso que o Papa está falando, que a imprensa meio que conduziu, é claro que a imprensa, que esse caso teve uma super cobertura da imprensa, mas o Lula foi acusado, julgado e condenado em 3 instâncias, né? E ele é solto, né? Não porque ele é inocentado, nada disso, mas é porque eles vão considerar o STF de que não era o caso de prender em segunda instância, né? Que tinha que esperar o trânsito em julgado e depois que o fórum onde ele foi julgado não era adequado. Então, exato, que a 13ª Vara Federal de Curitiba não seria competente para, do Sérgio Moro, o juiz federal na época, não seria competente para julgá-la. Mas o Papa não leu essas notícias, né? Ele realmente acha que então a imprensa que conduziu para essa condenação e fala de fake news, e aí vamos falar de fake news, né? Que quem que realmente fez fake news sobre esse caso do Lula? Foi o próprio PT, né? O PT vai dizer, por exemplo, vai investir dinheiro em anúncio no Google para dizer que o Lula é inocente, né? Que ele foi considerado inocente pelo Papa. Sim. Né? E o Papa nunca disse isso, né? Que o Lula é inocente. Ele nunca chega a entrar tanto na questão do julgamento, né? Ele fala essas coisas assim, da mídia e tudo mais, mas não que, olha, foi uma injustiça, Lula não é corrupto, nada disso. Mas o PT usou isso, fez fake news. E o PT também, no final da campanha, colocam o Papa falando: peço a Nossa Senhora Aparecida que proteja e cuide do povo brasileiro, que o livre do ódio, da intolerância e da violência. E o PT vai colocar isso como se fosse uma campanha para o Lula. Evidente. Só que isso é uma frase geral, né? O Papa não estava tomando partido, né, ao dizer essas coisas que são gerais. Né? E aí, um outro tema que entra nessa entrevista é a questão da renúncia, né? Da possível renúncia do Papa. Ele não renunciou ainda, mas ele fala muito disso. Como a gente falou mais cedo, o Papa Francisco assumiu o pontificado em 2013, depois da renúncia do antecessor dele, o Bento XVI, que era uma coisa possível na Igreja Católica, mas que não acontecia havia séculos quando o Bento XVI decidiu renunciar. Está vivo e tem o título de Papa Emérito. Então, o que o Papa Francisco conta nessa entrevista é que desde o início do pontificado dele, ou seja, já há 9 anos, desde 2013, ele deixou essa carta de renúncia por eventual impedimento médico, termos dele, com o Tarcísio Bertone, que na época era o secretário de Estado, uma espécie de primeiro-ministro do Vaticano. Hoje é o cardeal Pietro Parolin, mas na época era o Bertone, e ele deixou essa carta de renúncia por eventual impedimento médico com o Bertone. Aí o Papa fala, não, mas eu entreguei para o Tarcísio, provavelmente o Tarcísio passou para o Parolin, né? Parolin. E, então, enfim, precisa alguém achar essa carta aí, né? Não sei com quem tá. Achem aí. Mas enfim, essa possível renúncia, ele está falando isso, né? Numa outra entrevista que ele deu para a Univision, ele falou, olha, se eu realmente virar um estorvo, que as pessoas então me aconselhem para que eu tome a decisão correta, né? Ele tem 86 anos, né? E tem tido uma série de problemas físicos, né, Duda? Ele tem um problema no joelho direito, que ele não consegue operar, então ele está sempre com uma bengala, né? E quando é uma distância maior, faz uma viagem, aí ele vai de cadeira de rodas, né? E já teve viagens que ele cancelou, e ele fica muito mal quando isso acontece, então geralmente é quando ele ventila essas ideias aí de renunciar. Eu acho que depois da longa agonia do Papa João Paulo II, que seria sucedido por Bento XVI, os sucessores dele parecem não dispostos a morrer no cargo, que era, né, e João Paulo II ficou muito doente por bastante tempo até falecer e
como o Bento XVI recuperou esse precedente da renúncia, parece que agora os subos pontífices estão mais dispostos a usá-lo. Tem uma coisa engraçada que eu queria destacar nessa entrevista. Ele está falando da carta de renúncia, como já dissemos, que ele deixou com o cardeal Bertone, etc. e tal. E nisso os repórteres do ABC perguntam algo do tipo: o senhor queria que isso ficasse conhecido? E o Papa responde: sim, por isso que eu estou dizendo para vocês. Me lembra um pouco aquela sessão da velha revista Mad das respostas cretinas para perguntas imbecis. É evidente, assim, ele está dizendo para os repórteres isso, ele quer que a história da carta de renúncia seja conhecida. É engraçado porque em inglês é snap answers to stupid questions, né? Snap não é exatamente, não é cretina, é tipo uma resposta atravessada. Enfim, lembrei no ato dessa sessão da Média. Mas muda um pouquinho a tradição, né? Se eu for comparar, né? Se pegar, por exemplo, todo o calvário do Karol Wojtyla, né? Sim. Assim, todo mundo acompanhou ele ficando doente. Aí você começa a olhar para a igreja como, sabe, com um certo humanismo. E aí se prepara para a troca. Agora vira uma coisa um pouco mais... Se ele de fato, em algum momento, se pedir para sair do cargo, perde um pouco, né? Não que eu deseje ver alguém morrendo, né? Mas claro, perde um pouco desse ritual, né? Você quase que precisa de um Papa novo quando o outro Papa se despede, né? Agora já virou uma coisa quase mais burocrática, né? Sim, a igreja está bem, bati o teto de idade, então próximo. Não tem mais aquela graça tão grande de... E a igreja está muito mais sob os holofotes agora do que nos pontificados dos papas anteriores, né? Então eu imagino que isso entre na equação de alguma maneira também, né? Uma agonia pública do grande líder da Igreja Católica, em que medida não é melhor ou mais conveniente para a própria igreja que haja essa possibilidade de renúncia, a pessoa poder... se não tem mais condições físicas de exercer o papado, poder que a instituição possa escolher seu substituto antes de ele morrer. E é difícil também avaliar, assim, por que a pessoa toma uma decisão dessa, né, de apoiar alguma coisa que, para quem está de fora é mais bem informado, claramente não é um bom regime. Será que é porque o que chega de notícia para aquele lugar do mundo já é filtrado por uma narrativa melhor, né? Como é o caso, por exemplo, do Lula? A gente sabe que para a Europa chegou uma versão da história um pouco diferente. Sem dúvida. Ou ele está tão isolado dentro do Vaticano, que já é um país isolado em si, que poucas pessoas são capazes de alterar a visão dele, né? Que a gente vê dois paralelos históricos, assim, né? A nossa visão do Mandela, por exemplo, é muito diferente da visão do sul-africano, né? Mas porque veio através da mídia tradicional. E tem uma história do Christopher Hitchens, que é um autor que eu adoro, que ele escreveu ele escreveu uma matéria sobre a Madre Teresa de Calcutá, né? E ela também, nessa de querer participar até eu acho de um lugar de bondade, assim, do Fórum Global, né? Ela vai lá e apoia sem querer, né, o ditador da Iugoslávia na época, né, sem saber que ele estava cometendo as atrocidades que ele estava cometendo. Tenho certeza, porque alguém ali fez uma ponte, disse para ela que seria bom, mas no final tenho certeza que ela não achava, ela não sabia que o cara era aquilo, né. Então... ou é a cabeça também. Duvidoso, né? Tem uma história interessante, já que você lembrou do Hitchens, como todos que o leram sabem, ele era ateu militante, né? O Hitchens, total. E ele contou que ele foi chamado pelo Vaticano para ser ouvido no processo de santificação, se não me engano. O leitor especialista me perdoe se eu não estou usando os termos certos, mas acho que era santificação da Madre Teresa de Calcutá. Ele foi chamado para ouvir como contrário, como... uma espécie de promotor ou procurador, digamos, contra a Madre Teresa de Calcutá. Ele saiu elogiando o profissionalismo do Vaticano em ouvir o outro lado, nesse caso. Interessante. Agora, deixa eu lembrar que essa visão que o Papa Francisco tem hoje também tem um histórico, né, na experiência que ele teve na Argentina. De ser próximo do peronismo, adepto também de uma coisa que tem lá, teologia do povo, que é uma coisa meio parecida com teologia da libertação, e que tem essa ideia um pouco de que o povo, né, aquilo que eles veem como o povo que são os pobres, né, nunca os ricos, né, enfim, que são as pessoas virtuosas, né, e nunca os mais ricos e tal do mais. E aí mistura esse comunismo, né? Então, a hora que eles chegam em Roma, isso já está meio que
ninguém mais tira isso dele, né? Isso tá com ele, está impregnado ali em tudo que ele fala. Mas adorei a situação, a Madre Teresa aí É o Hitchens. ela foi muito promovida também porque ela era contra o aborto, né? E, então, tipo assim, o Ocidente meio que acaba adotando ela para ser essa figura santa, mas no fundo, enfim, tinham várias coisas ali que o Hitchens aponta na história dela, né? Que ela batizava ali os doentes, ali o cara estava dormindo e de repente acordava, já era cristão, né? Enfim, tem várias coisas da história dela, mas foi uma boa coisa interessante que você trouxe aí para a gente, Natália.